Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conflitos mais básicos, mais fundamentais da experiência humana. Uma verdadeira batalha que acontece dentro de cada um de nós todos os dias. Sabe, já parou para pensar nisso? Por que a gente tem esse impulso incrível para criar, para amar, para se conectar? E, ao mesmo tempo, parece que existe uma outra força que puxa para a autossabotagem, para repetir os mesmos erros, às vezes até para uma certa autodestruição. Pois é essa grande questão que a gente vai investigar hoje. E olha, essa batalha interna não é nenhuma ideia nova, não. Na verdade, ela é a base de uma teoria que foi e ainda é absolutamente revolucionária para a gente entender as contradições do ser humano. É isso, bem no centro de tudo tem esse cabo de guerra. E como o Dr. Adilson Reichert aponta em seu trabalho, entender esse conflito é a chave para a gente compreender quase tudo, desde os nossos desejos mais íntimos até as sociedades complexas que a gente cria. É uma tensão que não para entre construir e desmanchar. Ok, então vamos para a origem disso tudo. Para entender de onde vem essa ideia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para Sigmund Freud, no momento que mudou tudo na pesquisa dele. O que aconteceu foi que Freud começou a notar uma coisa muito estranha. As pessoas repetiam, de forma compulsiva, experiências super traumáticas. Isso não fazia sentido, ia além do princípio do prazer. E foi aí que ele chegou a essa ideia de duas forças primordiais. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que nos une, que nos faz criar. E do outro, Thanatos, a pulsão de morte, uma força mais silenciosa, que busca a dissolução, o retorno a um estado de calma, de inércia total. Eros é toda a energia construtiva. É o que faz a gente buscar um relacionamento, aprender algo novo, criar arte, construir uma carreira. É literalmente a força que empurra a vida para frente, sempre buscando mais conexão, mais complexidade. Agora, Thanatos. Esse é o conceito mais difícil de pegar. Não é sobre um desejo consciente de morrer, tá? É mais uma tendência, uma inclinação fundamental para a desagregação. É a força por trás daquela procrastinação que sabota um projeto importante, sabe? Ou daquela agressividade que surge do nada, ou até daquela mania de repetir os mesmos padrões de relacionamento que a gente já sabe que dão errado. Mas, claro, a história não parou em Freud. Essa não é só uma ideia antiga guardada num livro. A teoria evoluiu, e muito. Vamos ver como outros pensadores brilhantes pegaram esse conceito e o mantiveram vivo e super relevante até hoje. Então, depois de Freud, a gente teve teóricas como Melanie Klein, que viu a pulsão de morte agindo lá nas ansiedades mais primitivas dos bebês. Jacques Lacan deu uma nova cara para ela, através da linguagem. E hoje? Hoje, a gente tem a neuropsicanálise, com pesquisadores como Mark Solms, que estão literalmente procurando as bases biológicas dessas pulsões lá no nosso cérebro, fazendo a ponte entre a psicanálise clássica e a neurociência moderna. Incrível, né? E agora vem a parte mais legal. Como é que a gente consegue enxergar essas forças tão abstratas em ação no nosso dia a dia? Em coisas muito concretas, muito atuais. O Dr. Reichert usa uma metáfora que é simplesmente genial. Pensa no nosso psiquismo como um celular. Eros é o ato de botar para carregar, de se conectar no Wi-Fi, de baixar um aplicativo novo. E Thanatos é o isolamento do modo avião, é fechar tudo, é a tendência de deixar a bateria ir até zero. A depressão, olhando por esse ângulo, seria tipo viver cronicamente em modo de economia de energia. Ou, pensa nas redes sociais. A pulsão de morte está ali, na rolagem infinita, sabe? Aquela repetição que não leva a lugar nenhum, que só prende a gente em bolhas de raiva e indignação. Já Eros seria usar essas mesmas ferramentas de um jeito consciente para criar comunidades, para aprender, para fortalecer os laços com as pessoas. E o burnout no trabalho? Nossa, isso ilustra perfeitamente o custo real dessa batalha. O burnout é o triunfo de Thanatos. É quando a repetição mecânica, exaustiva, acaba com a nossa energia vital, com o nosso Eros, e o que sobra é cinismo e um sentimento de vazio. Lutar por um trabalho com mais significado, colocar limites, isso é Eros resistindo. Tá, então a gente chega no ponto crucial. O que fazer com tudo isso? Reconhecer essas forças em ação já é o primeiro passo gigantesco. Mas a clínica moderna hoje oferece ferramentas para a gente ativamente fortalecer a nossa pulsão de vida. E é justamente aqui que o trabalho validado do Dr. Adilson Reichert, que é neuropsicanalista clínico, terapeuta cognitivo-comportamental e educador social, se mostra tão poderoso e prático. Na abordagem integrada dele, que é oferecida pela Neuropsi Online, onde a mudança de fato acontece, essas técnicas não são caixinhas separadas, elas trabalham juntas.
A neuropsicanálise ajuda a gente a dar nome e sentido para essas forças inconscientes. A terapeuta cognitivo-comportamental vai lá e ajuda a quebrar os padrões de pensamento que nos sabotam, os padrões de Thanatos. E a educação social, ela olha para o coletivo. Ela combate o Thanatos, que se manifesta como ódio, como exclusão, e faz o quê? Constrói pontes, laços e empatia, que é a pura essência de Eros. É essa combinação que se mostra tão eficaz. É importante entender que o objetivo nunca é eliminar Thanatos. Isso seria impossível, faz parte da gente. O objetivo é transformar a energia dele. A arte, o humor, o amor, a cultura, tudo isso são formas do que a gente chama de sublimação. São manifestações de Eros que pegam a energia bruta das pulsões e transformam em algo criativo, em algo que tem significado. E essa citação do Dr. Reichert resume tudo de uma forma perfeita. É a consciência que nos dá o poder. A partir do momento que a gente entende essa força que busca dissolução, a gente pode conscientemente escolher fortalecer a força que busca a vida. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Nas nossas pequenas e grandes escolhas do dia a dia, a gente está carregando a bateria ou deixando ela se esgotar? Estamos construindo conexões ou nos isolando em nosso próprio modo avião? No fim das contas, qual dessas duas forças a gente está alimentando?